Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Me sinto muito alegre de poder estar novamente aqui em comunhão com os irmãos da Igreja Batista das Alterosas. Deus permitiu que no ano passado a gente estivesse aqui na ocasião do aniversário da igreja, que foi para nós uma alegria, um fim de semana de muito grande alegria. Depois, quando estive de férias, voltei a assistir um culto aqui de domingo com os irmãos, que muito abençoou o nosso coração, e hoje a gente pode estar aqui de volta. Obrigado. E hoje a gente pode estar aqui de volta para compartilhar com os irmãos, tanto hoje à noite quanto amanhã, pela manhã e amanhã também à noite. Louvo a Deus pela vida dos irmãos da nossa igreja que estão conosco aqui. São pessoas amadas e queridas, ainda que a gente esteja sentindo falta de um número de irmãos, tanto de um coral quanto do outro, mas nos alegramos em estar em comunhão com os irmãos nesta noite pelo convite que nos foi feito. E eu agradeço cada um dos irmãos que veio aqui, viu, minha gente? Vocês são lindos demais. Deus abençoe vocês. Posso falar assim? Posso. Vocês são lindos demais. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje, por alguns minutos, no Evangelho de João, capítulo 12. Queira abrir a sua Bíblia? Eu subo ao púlpito desta igreja este fim de semana com o desejo de trazer algumas ideias, pelo menos duas principais. A primeira delas, que a adoração não se restringe à música, que a música é um veículo, um dos veículos, um dos instrumentos, um dos médios da adoração. E em segundo lugar, que toda verdadeira vida de adoração, de comunhão com Deus, tem o seu fundamento estabelecido na oração individual de cada cristão e no tempo que nós individualmente passamos com o Senhor e com sua palavra. Verdadeiramente acredito que a base da nossa vida cristã e a base da nossa adoração é a nossa intimidade particular com Deus. Por isso é que eu voltei a este texto e chamo aqui de retratos da adoração, porque nós vamos destacar alguns momentos que se dão aqui neste relato e ver como ele nos instrui, como este episódio chama a nossa atenção para pensar nas coisas do Senhor. Evangelho de João, capítulo 12, do verso 1 até o de número 11, eu leio assim: Foi, pois, Jesus, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Maria servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. É interessante aqui apenas uma nota, que tanto a tradução King James em inglês como em português, eu sei que a NVI em português também diz, mas Lázaro, ou no entanto Lázaro, era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Deus coloca essa palavra no nosso coração. Jesus, uma vez na sua vida, disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. E isso ele fez como uma alusão clara a que Cristo não somente não tinha bens próprios, mas que em muitas e muitas das casas daquela terra ele não era bem-vindo. Nós vemos alguns relatos dos evangelhos que Cristo foi convidado para estar na casa de certa pessoa, de outra pessoa, e alguns relatos são notáveis, mas nós temos de atentar também para quantas casas Cristo não foi convidado a entrar. E outras ele foi tratado com indiferença por aqueles que o hospedavam. Nós sabemos bem daquele relato em que Jesus disse ao fariseu: Você me recebeu na sua casa, mas não me deu beijo, você não ungiu minha cabeça, você não lavou os meus pés. De fato, aquela pessoa, aquele senhor, abriu a porta da sua casa para Jesus, mas não o seu coração. Mas havia um lugar em que Cristo se sentia acolhido.
Havia um lugar em que Cristo se sentia bem-vindo e gostava de estar, a casa de Lázaro, a casa de Marta e a casa de Maria. São muitos os episódios nos evangelhos, que acontecem na casa daqueles 3 irmãos. E enquanto muitos receberam o Senhor Jesus com indiferença, aquela família simples e pobre, de lugar anjo pobre também, receberam Deus na sua casa com todo o seu coração e com grande alegria por receberem dentro das suas portas o Senhor Deus Todo-Poderoso. As cenas que ali se passam, que chamamos aqui de retratos da adoração, nos ensinam muitas coisas. O verso 1 falou muito ao meu coração. Leia comigo novamente. Foi, pois, Jesus, o verso 1 e o 2, 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. E aí nós encontramos esta expressão: fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Sabe o que há de muito belo aqui, meus irmãos e minhas queridas irmãs? É que aquela família preparou uma homenagem para o Senhor. Quando a gente recebe visita na nossa casa, a gente primeiro arruma a casa. E depois a gente prepara algo de muito bom para poder servir aquela visita, porque a gente quer que a pessoa se sinta feliz por estar ali conosco, e nós nos alegramos. E quando a gente faz um prato muito gostoso, e a visita repete, é o aplauso que ela dá em silêncio, porque ela gostou do que a gente serviu na mesa. E quando os sentimentos do coração de Lázaro, de Maria e de Marta eram tomados por gratidão, por reconhecimento daquela dignidade, da divindade do Senhor Jesus, que ia estar ali, desejando honrar, deixa eu usar esta palavra, desejando homenagear o Senhor Deus que vinha estar ali, eles reuniram os seus recursos, embora não fossem muitos, para preparar uma ceia para receber o Senhor Jesus. Eu não imagino que era uma mesa muito rica, eu não imagino que era uma mesa muito farta, mas nós sabemos que o livro dos Provérbios diz que o melhor o prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado, onde há ódio. E nós sabemos que o mesmo livro dos Provérbios diz que é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. A mesa era simples, mas preparada com muita sinceridade, preparada com muito amor, preparada com um desejo sincero de honrar o Senhor que ali estaria. Será que nós aprendemos algo aqui sobre como deve ser o nosso culto? Será que nós aprendemos que o nosso culto é uma reunião sincera de pessoas reunidas pelo desejo comum de honrá-lo, pelo desejo comum de exaltá-lo, pelo desejo compartilhado de engrandecer o seu nome? E de fato, assim como a mesa era simples ali, mas o amor era verdadeiro. Jesus não importou-se se havia pouca comida na mesa, havia muita graça no coração. Tempo nosso em que os cultos evangélicos se tornam banquetes, não da palavra de Deus, mas do entretenimento. Tempo nosso em que a performance prevalece sobre a genuinidade da nossa vida com Deus. Tempo nosso em que a ideia de cliente está presente na mente de muito crente. Nós precisamos voltar à mesa de Betânia, onde as coisas servidas eram simples, mas o amor era tão grande. E aprendemos que a reunião dos crentes é isso, simples mesmo, e tem que ser, desde que o sentimento seja verdadeiro. Quando eu olho para esta mesa sendo posta, quando eu olho para os arranjos que eles fizeram para receber Jesus da melhor maneira possível, quando eu imagino isto, nós nos deparamos com o retrato da igreja até o dia de hoje, em que os crentes se preocupam com isto, e se preocupam com o culto das suas igrejas, e amam estar na presença do Senhor e do povo do Senhor, porque a mesa não foi posta só para Jesus. Imagine isso, Lázaro à porta, recebendo as pessoas, e se curva diante de Cristo e diz: seja bem-vindo, Senhor Deus. Mas diz a Pedro: você não. E a Tiago: você também não. Judas Iscariotes: com certeza não. Bartolomeu: eu não gosto do seu nome, Bartolomeu, volta para trás.
Lázaro, Marta e Maria prepararam a mesa para receber a Jesus e todos os seus companheiros e todos que vinham com ele. E aí nós aprendemos que o amor ao Senhor é um amor compartilhado. E que o culto ao Senhor é culto de todo mundo junto mesmo, reunido neste propósito. E ninguém fica à porta dizendo: você não entra não, Pedro. Você não entra não, Tiago. Eles se prepararam para receber toda aquela comitiva. É tão diferente o jantar de Betânia com a mentalidade que existe no nosso tempo. E é tão importante a gente buscar em Deus que o nosso coração seja igual ao deles. Porque a homenagem é prestada a Deus, mas o meu irmão e a minha irmã não fica da porta para fora. Nós amamos uns aos outros, e esta é uma evidência da salvação na primeira carta de João. Amamos uns aos outros, porque Deus os ama também. Eles também amam a Deus. Nós temos algo que nos une, um vínculo do qual cantávamos no começo deste culto. Há um doce Espírito aqui, e Ele não rejeita ninguém. Encanta-nos, mas não somente deve nos encantar, deve nos ensinar as atitudes daquela pobre família de Betânia, que na sua simplicidade preparou o melhor que tinha para o Senhor e para o povo do Senhor se reunir. É um modelo de culto cristão, mas deixa eu dizer também que é um modelo de vida cristã. A disposição das palavras do texto, por isso que eu fiz esse friso quando li, é porque Marta servia. E outra tradução diz: no entanto, Lázaro estava com ele à mesa. E então Maria. Essa palavra nos dá uma ideia de arranjo, de ajuste. Essa palavra nos transmite perceber que houve uma distribuição de tarefas para que a ceia, em homenagem ao Salvador, fruísse com toda a harmonia conveniente àquele momento de tão grande importância. A homenagem ao Senhor não foi feita a toque de caixa, nem de última hora. Os irmãos ali, de forma simples, porém sincera, distribuíram as tarefas uns com os outros e cooperaram como irmãos para que Jesus fosse honrado naquela noite, naquela ceia em Betânia. Marta, nós sabemos, ficou responsável pela administração da cozinha. Eu vou falar dela daqui a pouco. Lázaro ficou com o dever de receber as pessoas, de supervisionar o encontro e garantir que todo mundo estivesse bem. Mas tem mais uma coisa. Você notou que isso aconteceu no capítulo 12, porque no capítulo de número 11, Lázaro fora ressuscitado. A presença de Lázaro ali era um grande testemunho do poder salvador do Senhor Jesus. Ele tinha que estar ali. Ele tinha de receber as pessoas como testemunho do que Deus fizera por ele. E Maria ficou incumbida de dispor da herança da família. Alguns interpretam ser o dote dela, outros que era a herança da família toda. De uma forma ou outra era algo de muito valor naquela casa. E ela ficou incumbida de dispor daquilo que havia de mais precioso para honrar, para ungir. E nós vamos falar sobre o significado disto quanto ao Senhor. Seria uma noite de muita confusão se somente um deles ficasse responsável por tudo. E é confuso quando há membros adormecidos na igreja. É confuso quando há membros inertes na igreja, sobrecarregando os demais naquilo que o apóstolo Paulo chama de injustiça, na carta aos Efésios, capítulo 4, quando fala da justa cooperação de cada parte. Devemos compreender que não somente eles distribuíram as tarefas, mas cooperaram como irmãos do Senhor, para que o propósito que reunia e que enfeixava todas aquelas atividades fosse plenamente alcançado. Jesus Cristo ser honrado, Jesus Cristo ser servido. Para que isso acontecesse, tinha que acontecer isso, e isso, e isso, e cada um assumiu determinada parte, e cada um fez aquilo com alegria no seu coração, cooperando como irmãos. Note isso então, em primeiro lugar, uma homenagem sincera, simples, mas sincera. Note em segundo lugar que é algo que não exclui ninguém. Note em terceiro lugar que as partes foram divididas justamente. A ideia de culto que acontece num palco e que é assistido divertidamente pela plateia, essa ideia tem que morrer.
tem que viver a ideia de que a igreja é um corpo vivo que se dedica e se empenha no serviço do Senhor. De vez em quando recebemos um prestador de serviço lá na igreja, eu levo ele para olhar qualquer coisa no santuário e ele chama este lugar de gestor de palco. E ele não é crente nem nada, mas eu tenho que dizer a ele, meu amigo, por favor, empregue outra palavra. Porque palco implica em plateia, implica em performance, implica em entretenimento. Nós temos que nos livrar dessas coisas. Nós temos que nos livrar dessas ideias para que possamos entender o que estava acontecendo ali em Betânia e o que deve acontecer nas nossas igrejas no serviço do Senhor. Eles cooperavam entre si. Marta servia. Existe quem interprete esse texto por causa de um episódio anterior, narrado lá no Evangelho de Lucas, e chame Marta de o retrato do ativismo, chame Marta do retrato da pessoa que se perde das coisas de Deus por tantas coisas que está fazendo. Alto lá, eu não dou esse passo. São dois textos totalmente diferentes, são dois episódios totalmente diferentes, que não se relacionam no que estava acontecendo ali. Nesses dois episódios acontecem duas coisas diferentes. E quando eu olho para Marta, eu encontro um coração que ama tanto o Senhor, um coração tão dedicado, um coração tão voltado para o Senhor Jesus, que ela se preocupa com as coisas que dizem respeito a Ele, e ela se preocupa que essas coisas aconteçam. Ela tanto ama o Senhor, que ela serve o Senhor. Ela tanto ama o Senhor, que ela serve o Senhor. É uma grande virtude do crente, o seu amor pela causa e a sua dedicação em prestar a Deus serviço constante, dedicado e amoroso. Li, alguns dias atrás, postei no Facebook, compartilhei já com o pessoal da Bela Vista, um texto de Charles Spurgeon, do ano de 1876, outro dia, chamado O Crente Mínimo. E eu não farei menção desse texto todo, mas se você jogar na internet você acha. Ele fala: o crente mínimo é um grande apoiador dos trabalhos da igreja. Ele deseja que todos os trabalhos da igreja alcancem o seu máximo sucesso, só não se pode contar com ele para nada. O crente mínimo, escreveu Charles Spurgeon, vai ao culto da manhã e à noite também, a não ser que ele tenha almoçado muito, ou esteja frio, ou esteja calor, ou esteja chovendo, ou ele esteja com dor de cabeça, ou ele esteja gripado, ou ele vai fazer alguma outra coisa, ou ele vai receber alguém, ou... O crente mínimo ama a obra de evangelismo, mas nunca vai. O crente mínimo adora ouvir a pregação e aplica a verdade pregada com a máxima judiciosa minúcia aos outros, jamais a si próprio. Ele diz por fim que o crente mínimo está tão perto da linha divisória entre mundo e igreja que tem vezes que é difícil saber onde ele realmente está. Quando a gente olha para Marta, o nosso coração deve ser inspirado a ser um crente máximo. A ser um crente máximo, não um crente mínimo. O nosso coração deve ser movido a ouvir aquelas palavras que eu aprendi a cantar quando recém-convertido e que tenho certeza que você conhece, em que Cristo pergunta dos altos céus com voz soberana: morri na cruz por ti. Que fazes tu? Será que Cristo morreu para que os crentes sejam mínimos? Terá sido vertido precioso, impecável e divinal sangue na cruz do Calvário para que crentes sejam mínimos? Ele diz: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O serviço ao Senhor, o serviço ao Senhor é uma forma belíssima de adorar a Deus. Significa que as coisas de Deus são importantes para nós. E o ato de Marta é um ato de amor, quando ela serve o Senhor, quando ela serve o povo do Senhor, de forma tão dedicada e de forma tão desprendida. E eu digo novamente que este amor que serve, é um distintivo da salvação. Digo que este amor que serve, o qual vemos na vida de Marta, esta crente que amava o Senhor, é algo que nós devemos procurar replicar em nosso viver.
Este amor que serve o Senhor e que serve o povo do Senhor é algo que nós devemos buscar ter em nosso próprio coração. Servir a Deus é adorar a Deus. Um outro retrato de adoração nesta ceia está na presença de Lázaro ali. Na presença de Lázaro ali. Esteja claro que havia algo notável naquela importância. Eu digo novamente porque ele havia sido ressuscitado pelo Senhor fazia pouco. E aquela ceia, sem dúvida, era uma expressão de gratidão pela grande obra que Jesus tinha feito em favor daquela família. E o culto, sem sombra de dúvida, é uma reunião de gente que Deus salvou para louvar a Deus pela grande salvação que na sua grande graça e na sua grande misericórdia nos concederam. Qual era o trabalho de Lázaro? O trabalho de Lázaro era estar ali. O trabalho de Lázaro era estar ali. Você, meu irmão e minha irmã, tem um testemunho de ressurreição para dar. E quando você vem ao culto da sua igreja e toma o seu lugar, e talvez naquele dia você não tenha nenhuma tarefa para exercer na igreja, nenhuma escala, nenhum compromisso, nada que tinha o seu nome no boletim, mas você está lá. E a sua presença é um testemunho de que Cristo te tirou da morte para a vida, das trevas para a luz, da culpa para o perdão, da condenação para a redenção. E quanto mais gente, mais provas desta obra do Senhor. Qual era o trabalho de Lázaro? Em certa medida o trabalho de Lázaro era estar ali. Mas estar ali significava o privilégio da companhia do Senhor. Da companhia com o Senhor, da companhia do Senhor, da comunhão com os outros à mesa. Lázaro punha-se à mesa, dando seu testemunho sem dúvida, mas ouvindo também o que Jesus falava, ouvindo os outros que ali estavam presentes. Eu não imagino que Lázaro era como uma daquelas pessoas que nós conhecemos, que só eles falam, e quando falam, só falam de si. Que companhia miserável Lázaro seria. Eu acredito que ele era boa companhia, porque Jesus gostava de estar na presença dele. Ele tinha que falar. Talvez Lázaro fosse recontar ali naquela mesa que sentiu-se mal certo dia, dormiu. Deixa o pastor Gerson para explicar para os irmãos das Alterosas se ele foi ou não, para onde iria. Viu, Bela Vista? Eu acho que ele dormiu só. Mas aí, em certo momento, ele ouve uma voz. Lázaro, vem. E ao ouvir aquela voz, ele reparou que estava todo amarrado em faixas. E que o seu rosto estava tampado. E pela mesma graça que o fez voltar à vida, fê-lo levantar ali onde estava, viu a porta se abrir, teve o lenço do seu rosto tirado, as bandagens do seu corpo removidas, e a primeira pessoa que ele viu, Jesus. Ele contou essa história ali. Ele tinha uma história para contar. Ele estava ali porque a presença dele era isto. Era a história dele e do que o Senhor fez por ele. A gente canta um hino, e acho que aqui também se canta. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça e o seu poder. Lembra o que diz o verso seguinte? Refletida em cada face aqui, em cada vida que Deus salvou e transformou, refletida em cada face aqui, sua glória eu posso ver. Sim, com certeza, o Senhor aqui está. Falei de Marta, aquela que servia em amor. Falei de Lázaro, aquele que estava ali porque tinha uma história para contar. Tenho de falar de Maria, aquela que enxergou a obra da salvação. O que Maria fez naquela noite? É uma pregação por si só, não vou pregar sobre isso desta vez. Mas as ações conjuntas daquela família, daqueles 3 irmãos em homenagear o Senhor e em honrá-lo, expressam amor, expressam fé, expressam gratidão. E me incomoda que muitas pessoas preguem somente sobre o que Maria fez, porque Maria fez uma coisa que não está a parte do que Lázaro fez e nem do que Marta fazia, mas o que Maria fez foi usar daquilo que era o patrimônio da família,
ou o dote dela, pode interpretar como preferir. Mas ela pegou aquilo que tinha de mais valioso, separou aquilo para honrar o Senhor, para ungí-lo. Mas há um sentido neste ato que o próprio Senhor Jesus deu, porque a expressão ele diz: deixai-a, para o dia da minha sepultura ela guardou isto. Lá em Mateus, o relato de Mateus diz: ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para meu sepultamento. Em Marcos 14, verso 8, está escrito, Jesus dizendo: esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E se por um minuto há aqui um braço, uma ação da mão providente de Deus, na forma como o Espírito Santo levou Maria a ser usada por Deus para ungir a Cristo antes da sua morte, nós temos que entender que no coração daquela mulher, ela compreendeu a obra que Jesus ia fazer por ela também. Ela compreendeu que Cristo estava indo para a cruz, para morrer pelos pecadores e para o resgate, para ser punido em nosso lugar, para sofrer por nós, para adquirir para nós perdão, paz e salvação. E ao entender isto, ela se prostra, ela beija os pés, ela chora diante dos pés, ela enxuga os pés com os cabelos, ela unge o Senhor. A forma como nós adoramos a Deus, se não a forma externa, talvez ela também, mas principalmente o estado do nosso coração, revela a nossa compreensão da salvação. Pois que quando ela entendeu, pela fé, pela ação do Espírito de Deus, quando ela entendeu o que Cristo faria em seu favor, ela se prostrou, ela se quebrantou, ela chorou, ela beijou, ela adorou, ela deu aquilo que tinha de mais precioso, e a salvação de Cristo, com quanto gratuita, requer de nós tudo. E tudo que temos e somos requer de nós. Nosso pastor emérito, pastor Elias, é quem usa muito esta ilustração de pregação do pastor Joe Bizanho, antigo pastor da Segunda Igreja Batista de Houston, no Texas, e que um homem muito rico se converteu, tomou uma decisão num dos cultos da igreja, um grande petroleiro do estado do Texas, e o pastor o visitou no dia seguinte. Obrigado. Um grande petroleiro do estado do Texas tomou a decisão no culto dominical da igreja, e o pastor com alguns diáconos foi visitar aquele senhor na sua imponente mansão em que morava com a sua família no dia seguinte, e ele perguntou ao pastor: pastor, eu quero que o senhor me diga o seguinte, quanto que custa para eu ser crente? E alguns de nós diríamos, muito fiéis ao Evangelho, nada, mas ele também fiel ao Evangelho disse: tudo. Tudo. Entendemos isto quando olhamos para Maria. E ao olhar para o nosso próprio coração, por vezes indiferente, por vezes insensível, por vezes tão distante da grande obra que Cristo fez por nós na cruz, nós devemos chegar para o Senhor e falar assim: Senhor, tem alguma coisa que não está muito certa no meu coração, tem alguma coisa que não está muito certa na minha vida, e eu preciso que o Senhor me ajude a entender novamente aquilo que o Senhor fez por mim. Hoje nós adoramos a Deus porque somos salvos. Sabe o que nós vamos fazer amanhã de manhã? Vamos adorar a Deus porque somos salvos. E amanhã à noite, sabe o que nós vamos fazer? Vamos adorar a Deus porque somos salvos. E na segunda-feira, quando você pegar a sua Bíblia para ler e orar, você vai adorar a Deus porque você é salvo. E na terça-feira você vai adorar a Deus porque você é salvo. E na quarta-feira você vai adorar a Deus porque você é salvo. E sabe o que você vai fazer na quinta-feira? Você vai adorar a Deus porque você é salvo. E na sexta, e no sábado, e no outro domingo. E quando nós chegarmos na eternidade, nós passaremos a eternidade. Eu não gosto da ideia de passar a eternidade, porque ela não acaba. Nós vamos estar na eternidade louvando a Deus porque nós somos salvos. E quanto maior e quanto mais renovada a nossa compreensão da salvação, mais aquecido pela fé se torna esse mesmo solo do nosso coração, mais vivo, mais pulsante, mais voltado para Deus. Talvez um dia cheguemos a ter um coração como o de Maria,
totalmente devoto, totalmente quebrantado, totalmente rendido ao Senhor por uma obra tão grande de salvação. Digo de novo esta noite que a salvação é gratuita, mas como podemos ficar impassíveis quando entendemos a obra da cruz? A salvação é gratuita, mas como nós podemos ficar indiferentes quando passamos a meditar naquilo que Cristo aceitou fazer por nós? E isto é o que nos leva à genuína adoração, ao quebrantamento de coração, à renúncia, à dedicação pessoal que vem de entendermos o que Ele faz por nós. É notável que nesse mesmo texto esteja aqui o anti-exemplo da adoração, o oposto inverso, porque o texto diz assim: então um dos discípulos, Judas, que havia de traí-lo, vendo aquela profundidade eterna de momento em que Maria reconhece a grande salvação do céu e a sua dedicação a Deus, ele diz: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e deu aos pobres? E ele disse isso não porque cuidasse dos pobres, esse coração aqui não cuida mesmo, mas porque queria os 300 dinheiros, ou pelo menos 150 dinheiros ele queria. Ele é o antirretrato da adoração. Ele é incrédulo, ele é insensível, ele é indiferente. Naquela mesa, ele não queria que Cristo fosse honrado, ele queria ser servido. Ele tinha o seu olho posto em coisas deste mundo, 150 dinheiros, quem sabe 160. Ele tinha o seu coração posto no aqui e no agora e menosprezava o Senhor nessa sua atitude. Era judicioso, julgava os outros e o seu coração era frio diante de Deus. Será? Misericórdia. Mas será que o nosso coração pode chegar a esse ponto? Pode. Ele é chamado de discípulo aqui. E se não pela graça do céu, que desperte sempre a nossa vida cristã, nossa oração, a nossa participação no culto da vida da nossa igreja, a nossa aspiração às coisas de Deus, senão que a graça do céu dessa maneira nos toque, nós não vamos ter o desejo de homenagear o Senhor, nós não vamos ter o desejo de acolher o povo do Senhor, de servir o Senhor e de servir o povo do Senhor, de testemunhar da graça, de estar na presença, de render a Ele tudo aquilo que temos e que somos. Minha última palavra esta noite: que pela graça de Deus, eu e você e nossas igrejas aqui reunidas, sejamos assim e vivamos assim. Em nome de Jesus. Amém.